Como foi o processo pra tirar minha carta de motorista aqui nos Estados Unidos? Cada estado tem um processo diferente e eu moro na Carolina do Sul. Aqui, se você tem 15 anos, você já pode fazer a prova teórica. E pra estudar pra prova teórica, existem alguns aplicativos que você pode baixar e fazer os simulados. A prova são 30 questões e você tem que acertar no mínimo 24. Eu fui um dia fazer e não passei. Aí eu marquei pra fazer no dia seguinte e passei. Daí, quando você passa na prova teórica, se você tem 15 anos, você tem até os 16 anos pra dirigir junto com uma pessoa que tem a carta de motorista. E aí, quando você faz 16 anos, você pode marcar a prova prática. Como eu tenho 30 anos e eu já tinha uma carta de motorista do Brasil, o meu processo foi um pouco diferente. Eu traduzi numa instituição que faz tradução juramentada e assim que eu passei na prova teórica, eu já pude marcar a minha prova prática pro dia seguinte. E pra fazer a prova teórica aqui, você leva o seu próprio carro, que pode ser um carro automático, e você pode praticar a baliza na vaga que eles têm lá no DMV, que é o lugar onde você vai fazer a prova. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá um dia antes da prova pra praticar a baliza, e aí eu percebi que a vaga era enorme, e a baliza foi a parte mais fácil da prova. Então no dia da prova, eu sentei no carro, coloquei o cinto, a fiscal saiu do carro e ela começou a checar as coisas do carro, por exemplo, as setas, as luzes, o limpador de para-brisa, e ela ficou mandando eu ligar as coisas, tipo, coloca a luz alta, luz baixa. Aí ela entrou no carro, e aí a gente fez um percurso ao redor do DMV. Não teve rampa no percurso, mas a gente simulou uma rampa. Ela pediu pra eu estacionar como se a gente estivesse numa rampa. E aí você deixa os pneus assim, né? Aqui onde eu moro tem uma regra que se o farol tá vermelho, mas você vai virar à direita, você pode ir, desde que não tenha nenhum carro vindo. Mesmo se o farol estiver vermelho, você pode ir se você tá virando à direita. E eu esqueci disso. Quando eu tava no terceiro farol vermelho que a gente parou, eu lembrei dessa regra. E aí eu achei que ela ia me tirar ponto. Ela disse depois que não é mandatório você virar. Você pode, e é melhor pro trânsito, né, fluir. Mas o que ela falou pra mim foi que eu estava dirigindo muito devagar. E ela ficava falando limite de velocidade de cada rua. E eu tava assim, um pouquinho abaixo. Na minha cabeça eu tava só um pouquinho abaixo, mas eu tava nervosa, eu fiquei com medo de ir rápido. Uma coisa excelente da prova aqui é que não é tão cara. Eu paguei só $3 pra fazer a prova teórica, e aí eu repeti, tive que fazer no dia seguinte, então eu paguei mais $3. Pra prova prática eu paguei só $20. Se fosse mais caro que isso, eu ia ficar muito nervosa, porque eu não ia querer pagar de novo, né? Mas enfim, passei na prova, e aí de lá eu saí com esse papel aqui, e com esse papel eu pude dirigir assim que eu saí de lá, até a minha carteira chegar em casa por correio.